Oi, bonitos e bonitas! Eu quero te ensinar nessa aula a como você vai montar um portfólio de social media, mesmo se você não tiver nenhum cliente ou estiver começando do absoluto zero e tá perdida em como é que você vai montar o seu portfólio, beleza? Então bora lá! Gente, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que portfólio não é currículo. Não é para você colocar em quais cursos você se formou, se você é graduada, se você não é, se você tem pacote Word, Microsoft, não sei o que lá. Não. Currículo é completamente diferente de portfólio. Imagina que o portfólio, gente, ele é uma pasta onde você vai colocar ali os seus melhores trabalhos que você realizou durante todo esse tempo. Beleza? Então, primeira coisa não é currículo que você vai colocar quais lugares você trabalhou, o que você fez em cada trabalho. Esquece. Aqui é um local para você mostrar os seus melhores trabalhos para que as pessoas te contratem e paguem pelo teu serviço de social media. E aí, aqui até trouxe um exemplo. O portfólio é uma pasta, igual eu estava comentando. Então, nesse portfólio, você precisa ter ali uma breve apresentação por você, né, para mostrar quem é você para as pessoas. Então, a pessoa te pede um portfólio, você manda esse portfólio e tem que ter, né? Imagina, ela não te conhece, não sabe o que você faz, então tem que ter uma breve apresentação e você vai colocar os seus melhores trabalhos. Aí você vai me perguntar, né? Tá, mas como é que eu faço isso se eu não tenho cliente? Cara, o cliente ele não tá nem aí se tu é formada na área, se tu fez curso X. Ele quer entender o seu nível de capacidade, técnica principalmente, se você vai conseguir assumir o projeto que ele está proposto a contratar. Ele quer entender o seu nível de criatividade, ele quer entender se você é capaz de conseguir gerar resultado através dos seus trabalhos, das suas produções de conteúdo. É isso que o cliente quer saber. Então esquece esse negócio de você montar portfólio pensando que portfólio é currículo, porque não é. Então, onde vocês podem montar o portfólio, né? Existem diversas formas de você montar o portfólio. Você pode montar um portfólio usando o Behance. O Behance, gente, ele é um site onde você consegue ali se inscrever de forma gratuita e geralmente muitos profissionais de design, por exemplo, fazem. Social media quase não usa o Behance para portfólio, mas acontece que tem algumas que fazem, né? Geralmente o design, que é a parte visual de arte, que não é o que social media faz, geralmente usa o Behance para montar portfólio, mas você pode montar por lá também. Você pode usar o Drive, o OneDrive, que é direto ligado ao Gmail, né? Que quando você cria um Gmail, você tem automaticamente um Drive para criar uma pasta ali segmentada por nichos e colocando os seus melhores trabalhos. Você pode usar o teu perfil, porque o teu Instagram, gente, ele é hoje em dia basicamente o teu maior portfólio. Se você entrar, por exemplo, em um salão de beleza, você vai ver lá vários cabelos pintados. Aquilo ali é um portfólio visual, é um cartão de visita, né? Então, o teu Instagram também pode ser um local onde você alimenta de trabalhos. Então, você pode criar conteúdo, você pode criar destaques para cada trabalho que você fizer, para que você consiga ali demonstrar para o cliente o teu trabalho. Ou você pode ter um site no Wix, que também é um site gratuito, que você não precisa pagar pelo domínio dele, onde você cria ali o teu site trazendo os teus trabalhos. Ou você pode usar o Canva, criando também um site. No Canva tem como criar um site, ok? E você pode também criar um PDF, onde você envia esse PDF pelo WhatsApp ali para o cliente. Eu acho a forma mais fácil de você fazer um portfólio usando o Canva, que eu até quero te ensinar aqui de modo super rápido e prático. Fechou? Então esses são os lugares que você pode montar o seu portfólio. E aqui, eu gosto muito de repetir essa frase, porque ela é muito importante. Vocês não podem esquecer que para um cliente fechar um contrato com você, ele precisa entender o seu trabalho. E se você não produz conteúdo, se você não divulga, se você não documenta tudo que você faz, você nunca vai conseguir mostrar ali o teu talento para aquela pessoa. Então é importante que toda vez que as pessoas vão contratar alguém no mercado de trabalho tradicional ou não, as pessoas sempre pedem portfólio. Então você pode apresentar ali os seus trabalhos. E para isso que eu falo da importância de você criar conteúdo para as suas redes sociais, porque é a maior forma mais fácil de você se vender, é a forma mais fácil de você produzir conteúdo e é a forma mais fácil de você fazer as pessoas conhecerem o seu trabalho. Então não se esqueçam, você é a sua marca mais importante. Se você não produz conteúdo, você vai continuar lá naquele quartinho pequenininho, as pessoas nunca vão descobrir o seu talento. A partir do momento que você mostra esse talento para o mundo, você começa a ter mais visibilidade no teu trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? Antes, gente, esse era o meu perfil. Era um perfil pessoal, de alguém que gostava de viajar, de alguém que namora, de alguém que gostava de tomar sol.
Quando que vocês diriam que essa pessoa aqui trabalha com marketing, trabalha com social media, é dona de uma agência? Nunca. Você talvez poderia dizer que eu era uma blogueira, ou você ia dizer que eu era uma pessoa, sei lá, lifestyle de viagem, uma pessoa que trabalhava com viagens. Você nunca ia dizer que essa pessoa que trabalhava com marketing. Por quê? Porque na minha comunicação de rede social, eu não transmitia isso. O meu primeiro portfólio não deixava claro para as pessoas que eu trabalhava. E aí, quando eu mudei a minha comunicação visual, tudo mudou. Quando você olha esse perfil aqui, você tem noção que eu trabalho com marketing. Você tem noção que eu produzo conteúdo. Você tem noção que eu sou dona de uma agência. Você tem noção que eu tenho uma comunidade voltada para social media. Então as pessoas olham esse perfil, ele passa muito mais profissionalismo, ele passa muito mais autoridade. As pessoas conseguem olhar o meu perfil e entender exatamente o que eu vendo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês têm que ser a marca mais importante de vocês. Vocês têm que criar conteúdo para vocês, porque isso aqui é um portfólio. Várias vezes, vários clientes me procuravam simplesmente porque eu criava conteúdo. Você não precisa ir lá diretamente entrar em contato com esse cliente. Não, o cliente chega por quê? Porque você produz conteúdo. Então, seu único gasto de tempo é o quê? Produzir conteúdo para o teu perfil. Então, esse é o teu primeiro portfólio que você precisa criar, o conteúdo para o teu perfil, certo? Por quê? Porque quando você cria conteúdo para o teu perfil, quando você começa a alimentar ali e quando você desenvolve um portfólio, você deixa as pessoas cientes do que você faz, as pessoas sabem o que você faz, você consegue se comunicar exatamente com quem você quer atingir. Então, você não pega um ruído de comunicação. As pessoas sabem com o que você trabalha e elas só vão te procurar buscando os serviços que você oferece. Você desenvolve autoridade no nicho que você quer atender. Então, as pessoas começam a ver você como autoridade. E você também começa a abrir portas de oportunidade de trabalho, porque grandes marcas podem chegar através do seu conteúdo. Então, como que você pode montar o seu portfólio usando as suas redes sociais? Essa é a primeira forma que eu vou te ensinar aqui hoje. Primeira coisa, prestando atenção no seu arroba. Não utilize underline, número, arroba, ponto, asterisco, porque isso vai dificultar as pessoas encontrarem você. Então, prefira usar o seu nome mais o nicho que você trabalha, ou então o seu nome normal, como você tem normal, ou o seu nome mais o seu nicho mais a sua cidade. Então, aqui eu trouxe até um exemplo embaixo, poderia ser Juliana Santos Social Media, ou, como eu uso atualmente, só o meu nome. A segunda parte principal é você não usar uma foto de perfil que não tenha contraste com o fundo, ou seja, tudo branco, ou então tudo preto, ou então tudo vermelho, esquece. Ou então fotos que você esteja de lado, ou então fotos que você esteja de óculos, ou então fotos que não tenham resolução nenhuma. Esquece, tenta usar uma foto o mais próxima possível do seu rosto e que tenha contraste com o fundo, beleza? Aí o terceiro ponto é a bio, gente. A bio de vocês é muito importante, porque a pessoa não precisa rolar o seu feed para entender o que você vende. A bio, ela precisa estar super ajustada. Então, a gente tem 3 pontos na nossa bio. A gente tem a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. A primeira linha precisa ser o que você vende. De cara, a pessoa precisa identificar o que você vende. Então, aqui eu até coloquei, ó, faça o seu negócio crescer nas redes sociais. É isso que eu vendo. Eu vendo essa transformação de um negócio crescer através da criação de conteúdo. A segunda linha precisa ser um item de autoridade. Ou então, os serviços que você oferece, as especializações que você tem, ou enfim, o seu horário de funcionamento. E o terceiro é sempre uma chamada de ação. Você precisa fazer a pessoa clicar no link para entrar em contato com você. E obrigatoriamente você precisa ter um link. Aí eu vou mostrar para vocês isso aqui aplicado em diferentes nichos para você pegar como é que se monta uma bio estratégica, tá? Ó, aqui é o meu perfil hoje em dia. Então esse era o meu perfil quando eu queria atrair empreendedores. Esse é o meu perfil quando eu não quero mais atrair empreendedores. Hoje em dia eu vendo a minha mentoria. Então aqui eu tenho viva da profissão de social media e monte a sua agência do zero. Essa é a minha proposta, é isso que eu vendo. O segundo, mais de 1000 alunas certificadas, é um item de autoridade, e especialista em criação de conteúdo é uma autoridade, e eu coloco, seja uma boss aqui para a pessoa entrar na minha metodologia. E aqui eu trouxe alguns exemplos de diferentes nichos, mas usando a mesma estrutura. Uma nutricionista, ó, te ajuda a alcançar a autonomia alimentar de forma leve, é o que ela vende. Alimentação de forma leve, autonomia, ou seja, liberdade de não seguir um papel. Especialista em nutrição clínica, atendimento Rio de Janeiro e online, as especificidades, os itens de autoridade e a CTA. Fale comigo aqui e o link. Mesma coisa esse empreendimento. Desde 2005 te ajudando a sair do aluguel. Qual que é a oferta dele? Te ajuda a sair do aluguel. Como? Fazendo infraestrutura de loteamentos, ou seja, essa é a parte dos serviços que ele oferece. Olha o item de autoridade, presente em mais de 10 estados brasileiros. E aqui a chamada de ação, conheça mais aqui, mesma coisa.
O sushi, para quem ama uma verdadeira comida japonesa, é o que ele oferece, uma comida realmente verdadeira japonesa. As especialidades, rodízio à la carte, os horários de funcionamento e o CTA. Então percebam, a mesma estrutura é utilizada para diferentes negócios, ok? E aí, o que você tem para estruturar o seu perfil para começar a atrair clientes também como um portfólio? Você precisa ter um destaque contando a sua história, você precisa trazer os serviços que você oferece como social media, você precisa trazer o seu portfólio de trabalhos e resultados que você gera, depoimentos de clientes ou avaliações do Google. Lembrando, gente, se você não tiver cliente ainda, você não precisa colocar ali depoimento de cliente. Bota só o portfólio, serviços sobre você, bastidores do seu trabalho, dúvidas comuns de empreendedores, ok? Mas se você tiver, coloque. Então é isso, sobre você, serviços, portfólio de trabalhos realizados e resultados, depoimento de clientes satisfeitos, bastidores do seu trabalho, você atuando como social media, se você atua, dúvidas comuns de empreendedores, que são as principais dúvidas que eles têm para quebrar a objeção. Então, você vai organizar o seu destaque, ó, dessa forma. E aí, você vai começar a produzir conteúdo. Você precisa produzir conteúdo para mostrar para as pessoas o que você faz. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns conteúdos que eu produzo. Então você vai ter que fazer isso para o seu portfólio inicial ser as suas redes sociais, ok? Mas existe uma segunda forma de você montar um portfólio sem necessitar de ter clientes também e talvez nem usando a sua rede social. Mas, novamente eu reforço, é importante que você tenha as suas redes sociais ativas, porque você precisa ser um espelho para o seu cliente. Imagina você ir consultar com um nutricionista querendo emagrecer e o nutricionista só, na rede social dele, ele só mostra ele comendo fast food, ele gordinho, ele não se exercitando e etc. As pessoas não vão contratar esse nutricionista, porque ele não reflete a imagem que elas desejam. E é assim que funciona para você também. Então, por isso é tão importante você criar conteúdo para sua rede social, porque você precisa dar o exemplo para o seu cliente, ok? E aí, vamos agora para o portfólio na prática. Como é que você vai montar esse portfólio, mesmo se você não tiver clientes? Reforçando que o portfólio, gente, é a apresentação dos seus serviços. Eu gosto de chamar o portfólio de uma apresentação comercial. Para mim, o portfólio é uma apresentação comercial. É o modo como você vai se vender para o seu cliente de forma inicial. Então, você vai trazer a apresentação sobre você, a apresentação sobre os serviços que você oferece, alguns cases de sucesso que você já trabalhou, trabalhos realizados, prova social e uma CTA para uma reunião. Beleza? E aí, vamos lá mostrar na prática como é que a gente faz isso. E aí, eu trouxe aqui uma pergunta. Ju, mas eu nunca atendi um cliente. Como eu vou fazer para ter um portfólio se eu nem sequer fechei um contrato? Talvez você esteja se perguntando isso agora. Mas eu falei que eu ia resolver esse seu problema. Então, como é que você vai fazer isso se você não tiver cliente ali para trabalhar? A primeira forma de você conseguir ter um portfólio mesmo sem cliente é criando conteúdo com o que você tiver e de onde você tiver. E aqui eu trouxe um exemplo. Eu saí de férias recentemente e fui aproveitar a praia e tal. E aí eu fui me hospedar em Pipa. Pipa no Rio Grande do Norte. Eu tava com a minha irmã e ela tinha comprado um biquíni de uma marca muito famosa. E aí ela falou assim, cara, gera um conteúdo pra mim aqui, pra eu divulgar a marca e tal, e nananã. Eu falei, bora, eu vou conseguir fazer um vídeo. Aí ela até brincou comigo, eu te desafio a gravar isso em 6 minutos. E eu falei, cara, isso dá até um conteúdo pra minha rede social. Aí, gente, aqui tem 2 pontos. Eu tava sem equipamento nenhum, pra te provar que você não precisa de equipamento, você só precisa de um seu celular e criatividade, vontade de fazer dar certo. Então eu não tinha equipamento, eu tinha só o meu celular. A gente resolveu fazer na luz do dia mesmo. E como eu tava numa pousada, eu falei, cara, dá pra eu gerar um conteúdo aqui, tanto da pousada quanto do biquíni, usando tudo que eu tenho. Então, imagina, se eu tivesse que prospectar uma pousada, um hotel e etc., eu teria que provar o meu trabalho. E de que forma eu provei? Eu criei um conteúdo para vender a pousada. Então, imagina a pousada na rede social dela, ela divulga um vídeo como esse, eu vou mostrar pra vocês. A mesma coisa a marca de biquíni. Se a marca de biquíni quisesse vender mais o seu biquíni, isso aqui poderia ser usado em tráfego pago, poderia ser um conteúdo de redes sociais, poderia ser um story colocando o link pra pessoa acessar o biquíni no site. Então, você pode gerar um conteúdo com aquilo que você tiver. E aí eu vou provar pra vocês aqui como é que eu fiz esse conteúdo reproduzindo esse vídeo aqui.
Ela me desafiou a fazer um vídeo asteric aqui na pousada que a gente tá por 3 minutos, grava as cenas dela, poucas cenas, pra ver se eu consigo montar um vídeo legal. Que horas são? 12h40. 12h40, então eu tenho até 12h43 pra pegar os takes e edito em quantos minutos? 3 minutos. Então vamos lá, 6 minutos pra gerar um vídeo bem legal, bacana. Bora lá? 12h43, eu tô aqui pegando as cenas dela. Eu vou jogar água. Isso. Aí, gente, esse aqui. Terminou? Terminei, tô finalizando uns ajustes. Um minutinho. Agora foi, ó. São meio-dia, vou mostrar aqui. 12h46, eu acabei de terminar o vídeo, agora bora conferir os resultados. Aí agora eu vou mostrar o resultado pra vocês. Ou seja, no mesmo local, eu gerei 2 conteúdos que poderiam ser para 2 nichos completamente diferentes. Uma pousada e uma marca de biquíni. Bora lá ver o resultado. E agora da pousada. Ou seja, aqui, se eu tivesse a logo da pousada, eu colocaria a logo, a mesma coisa a marca de biquíni. Mas como eu não atendo eles, eu criei o meu portfólio com aquilo que eu tinha, para um nicho que eu não atendo. Então é dessa forma que você consegue criar conteúdo mesmo sem ter o cliente, com tudo que você tiver em casa. Pode ser um perfume, pode ser um shampoo, pode ser um sabonete, um produto de skincare, pode ser a roupa, pode ser um equipamento, pode ser um tênis. Tudo que você... Inclusive, se você pedir comida no iFood, cara, tu pode pegar aquela comida que tu pediu no iFood, um hambúrguer, uma pizza, e gerar um conteúdo para aquela marca. E você pode usar, inclusive, isso para prospectar um cliente. Por exemplo, você pediu lá a pizza, você fez o vídeo, e aí você depois entra em contato com aquela marca para mostrar o seu trabalho, para você tentar fechar aquele negócio. Então essa é a primeira forma de você conseguir criar um portfólio sem ter cliente. Então aqui eu trouxe também 3 exemplos diferentes de conteúdos gerados em casa, que você não falaria que foi feito em casa. Ficou um conteúdo muito bom que você poderia fazer para colocar no seu portfólio. O primeiro é um comercial para o Boticário com o perfume que tinha em casa. O segundo é um vídeo para delivery, também feito em casa. E o terceiro também é de uma propaganda de perfume, só que da Natura, e eu vou mostrar para vocês. Perfume do O Boticário com celular. Eu só tinha um fundo verde e uma plantinha. O resultado ficou incrível. Percebe? Ela usou uma ring light, um celular e um fundo verde. E os outros takes ela poderia ter tirado de banco de imagens gratuitos ou na rua mesmo. Aqui é o segundo exemplo do delivery. Ou seja, um criativo que mostra a dor do cliente, que está com a geladeira vazia, ambienta o cliente e vende uma comida. E o terceiro também uma propaganda de perfume. Ou seja, acabaram as suas desculpas para você não criar mais conteúdo e você não criar um portfólio se você não tiver clientes a partir de agora, a partir desta aula. Uma outra forma de você também criar conteúdo é você desenvolver projetos fictícios. Projetos fictícios é como se fosse aquele que eu acabei de te mostrar, mas voltados para a parte escrita. Então, vamos supor que isso é muito comum em faculdade, tá, gente? Às vezes faculdade de marketing, de publicidade, propaganda, de comunicação social, tem muito. Então, por exemplo, você vai... em faculdade acontece muito de criarem projetos para grandes marcas. Exemplo, você vai atender a Havaianas.
mas você não tá atendendo a Havaianas. Então você cria conteúdo para Havaianas, como se estivesse trabalhando para Havaianas, e coloca o arroba sua logo aqui na lateral. Então é bem comum isso acontecer. Geralmente as pessoas colocam só... Tá vendo aqui, ó, que tem, tipo, não tem o número? Porque isso aqui é uma peça fictícia para que você consiga prospectar uma cafeteria ou tenha ali no teu portfólio alguma coisa sobre cafeteria e demonstrar o seu nível técnico de criatividade. Então tudo isso você pode fazer para uma escola de inglês, para uma cafeteria, para um banco, para vários lugares. E aí você pode, por exemplo, eu quero atender uma farmácia aqui da esquina da minha casa. Tudo bem, você vai lá, cria conteúdo para essa farmácia e você pode novamente oferecer isso para eles, tentar vender o seu serviço, tentar prospectar esse cliente e caso ele não queira, vamos supor que ele não aceitou, você usa essa peça e só coloca seu logo aqui, sua marca aqui e quando alguma farmácia te procurar ou você for atender uma farmácia, você já tem um conteúdo daquele nicho. Então, isso são projetos fictícios, não é errado, tá, gente? Isso é super comum no mercado de publicidade e é uma outra forma de você também ter um portfólio sem ter um cliente. Uma outra forma de você também colocar no seu portfólio são stories que você faz. Vamos supor que você vai num salão de beleza fazer as suas unhas. Aqueles alongamentos, sabe? E aí você podia gerar um conteúdo sobre isso. Fazer um story sobre isso, fazer um story super criativo, super dinâmico sobre isso. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns stories. Então, toda vez que você for num local, gente, ative o que eu gosto de chamar para os meus alunos de olhar do criador. É você olhar à sua volta e falar, caraca, isso aqui dá um conteúdo maneiro. E aí você gerar um conteúdo para esse nicho. Então, usando o quê? Os stories, de forma criativa. E aí eu vou mostrar para você aqui 3 trabalhos realizados, só que aqui são trabalhos oficiais, mas lembrando, você pode fazer isso onde você estiver, com o que você estiver, eu já te provei isso, que é em uma campanha política, o segundo foi um pedido de delivery e o terceiro foi para a marca Red Bull. Niquelândia avançar, é 22 pra prefeito. Pra Niquelândia avançar e a economia crescer, novas indústrias. Aqui da questão da Ouro Preto, que é uma marca de alfajor e tal. Então, ó, você faz um store, que poderia facilmente ir pro store da marca. E da Red Bull. E você consegue aí gerar os seus stories e também incluir isso dentro do seu portfólio. Uma outra forma de você também incluir dentro do seu portfólio são os reels, ou seja, vídeos. E é a mesma coisa, a lógica, gente, segue a mesma. Sabe quando você vai num restaurante que é super instagramável, então uma cafeteria super instagramável, e você, tipo, geralmente já gera conteúdo de graça? Você pode muito bem usar esse conteúdo também no seu portfólio. Então, aqui eu vou mostrar algumas opções de vídeos que eu fiz em alguns restaurantes e que vocês também poderiam aplicar para colocar no seu portfólio. E olha que ideia simples também a última, que foi um vídeo para divulgar o Natal, onde você poderia usar pessoas segurando um simples celular e você já gerou um vídeo super bacana. Então, eu vou reproduzir aqui para vocês. Ó. Que restaurante de sushi não contrataria uma pessoa que faria um vídeo assim, né? Mesma coisa aqui. Um vídeo que poderia facilmente ir para um painel de LED, poderia rodar em anúncios, poderia ser para story, redes sociais. Gente, dá para usar muito isso aqui para uma propaganda. E aqui o do Natal. Simples, prático e poderia ir para o seu portfólio também de reels. Então, gente, qualquer lugar que vocês forem, gente, gera conteúdo, aprende a documentar tudo que vocês vão colocar no portfólio de vocês. A mesma coisa se você já escreveu, né? Se você já é social media e tem algumas copies realizadas, você pode realizar isso de forma fictícia também. Às vezes você quer atender um expert, um infoprodutor, um médico, ginecologista, dentista, etc.
e você quer comprovar a sua capacidade técnica. Então gera um conteúdo de carrossel para ele. Então aqui eu trouxe um exemplo, ó, de carrossel escrito para a empresa noob de estágios. Então copies realizadas também entram no teu portfólio. Se você fizer legenda para algum perfil, gente, isso é trabalho de social media, então coloca no seu portfólio também. E se você já atender clientes e tiver prova social, que é pessoas atestando o seu trabalho, coloque isso no teu portfólio também. Às vezes você não tem um cliente que te pagou, sei lá, realmente é um cliente recorrente, mas você fez um conteúdo de aniversário para sua amiga, para o seu tio, para alguém da sua família, para um amigo, para ajudar ele em alguma coisa, e ele te respondeu assim: ah, fulano, ficou lindo, eu adorei, as pessoas gostaram, e não sei o que lá. Isso também é uma prova social do seu trabalho. Então você pode usar isso, porque as pessoas que vão ver o seu portfólio não sabem se essa pessoa é sua amiga, sua irmã, quem quer que seja. Não é fraudar uma prova social, tá, gente? É você pegar realmente provas sociais verdadeiras e você colocar ali no seu portfólio. Então aqui eu trouxe exatamente provas sociais que eu tenho, ó. Ju tá ficando top, o criativo tá funcionando, 7 pessoas já procuraram o meu serviço. Aqui é a mesma coisa. Ju, só tem elogios pra você, eu até procuro um defeito, mas você tá sempre à frente. Cuidadosa, criteriosa, atenta, persistente, caprichosa, muito profissional. Me faltam palavras pra descrevê-la, no quanto você é boa no que você faz. As pessoas me procuram para elogiar páginas e eu fico toda boba, porque não poderia estar em mãos melhores. Então, gente, isso aqui é um depoimento de uma Nutri, aqui de uma dona de roupa. Ó, Sou a Grazi Garigali, personal stylist e designer de moda. Tenho uma loja de roupas femininas em São Paulo e trabalho com a Juliana já fazem alguns meses. E desde então, o posicionamento da minha marca nas redes sociais melhorou muito por conta das produções, das ideias de produção de conteúdo de qualidade e do marketing digital de uma forma geral. Então eu realmente acredito que ter uma social media de qualidade que te entrega exatamente... Então, depois de você trabalhar as suas provas sociais, eu recomendo que você também documente tudo. Então, se você começou a trabalhar com um cliente, pegue, gente, tire print de como é que eram as visualizações dos stories dele. Se antes ele tinha 100 views e com você ele tem 300, quer dizer que ele teve uma evolução de 200 views a mais. Então comece a documentar isso com o número de seguidores, com o número de comentários, com visualizações de stories, com as métricas geral de alcance, as métricas das redes sociais. Compare também o antes e depois, como é que era o feed dele antes, como é que o feed dele tá agora depois do seu trabalho. Então eu recomendo muito que vocês façam isso para conseguir também comprovar o trabalho de vocês. E aí, como é que tem que ser o portfólio de vocês na versão prática? A primeira coisa é, vocês têm que ter uma capa. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Então, tem que ter na sua capa o nome da sua empresa, a sua logo, ou seu nome mais a sua logo, caso você não tenha um nome de empresa. E aqui eu trouxe um exemplo abaixo. Você tem que trazer a sua história, quem é você, uma breve apresentação sobre você. Você precisa trabalhar ali os teus objetivos de trabalho, qual é o objetivo da tua empresa, qual é o objetivo do teu trabalho. Então, como é que eu faço isso dentro do portfólio? Eu trabalho a situação do cliente, ou seja, os problemas que ele passa e como ele pode alcançar aquele resultado através do meu trabalho. Então, eu trabalho os desejos dele. Então, perceba, eu coloco, se você não sabe o que postar, tem seguidores, mas não consegue convertê-los, não tem tempo para cuidar das suas redes sociais, então eu apresento as dores, os problemas, e trago a solução. E quer mudar o seu cenário para, sabe exatamente o que deve postar, aumente seu faturamento, as pessoas encontram você com facilidade. Então eu vou trazendo dessa forma os meus objetivos de trabalho. Feito isso, eu mostro os serviços que ele pode realizar comigo para conseguir alcançar esses objetivos. Isso no meu portfólio, tá, gente? Na minha apresentação comercial. Trago ali as explicações de cada serviço e começo a trabalhar os trabalhos realizados. Então aqui eu coloco os meus melhores projetos. Então eu coloco os meus melhores stories, os meus melhores reels, igual eu mostrei pra vocês. Eu mostro as minhas legendas, mostro as minhas copies. Trabalho ali realmente os meus melhores projetos, mostrando a minha capacidade criativa, estratégica, né, e analítica, principalmente também. Feito isso, eu também trabalho as provas sociais. Mostro ali as pessoas aprovando o meu trabalho, né, atestando o meu trabalho para esse meu cliente. E para finalizar, eu sempre coloco uma CTA e informações de contato. Isso é um grande erro que eu vejo, que muita social media cria um portfólio e não coloca informação de contato. E como é que o cliente vai falar com você, meu amor? Se, por exemplo, isso aqui for online, não tem como. Então é importante, gente, vocês colocarem, tá?
informações de contato e uma CTA, que é uma frase onde você vai fazer a pessoa tomar uma ação. Então aqui eu coloquei uma frase de impacto, ó. Até quando você vai esperar para ter resultados? Para entrar em contato conosco, clique no link. Então ela clica no ícone e ela vai direto para o nosso WhatsApp. Então é importante que o portfólio de vocês, gente, siga essa sequência. E agora eu trouxe para vocês um exemplo já completo, só para vocês terem uma noção mais ou menos de como é que é um portfólio. Então aqui eu trouxe a logo, tá vendo? A apresentação da empresa, se você se encontra nessa situação, serviços, vou explicando o que é cada serviço que a gente oferece, ó, para o cliente. Vou passar porque é bem longo. Ó, calendário de conteúdo, Story Make para ele ver mais portfólio, fotografia, etc. Vou explicando, ó, vem os melhores projetos que eu já trabalhei. Venho trazendo os cases, informações técnicas, confiro o meu trabalho. Esse é um modelo de portfólio, né? E os clientes que eu já trabalhei. E tem ali a CTA no final. Então, um modelo de portfólio também que vocês podem estar seguindo para criar o portfólio de vocês, mesmo se vocês não tiverem clientes. Então, se você gostou dessa aula, gente, não esquece de fazer um story e me marcar, ativar aí o seu lado criador e também comentar para mim, dizer para mim se você gostou. Eu espero que tenha te ajudado. Um beijo, até a nossa próxima aula.